Boa noite, estamos começando mais uma jornada científica aqui na Unigipa. Meu nome é Maria Helena, eu vou estar gerenciando a sala 6. Eu sou professora da Unigipa, psicóloga clínica, e hoje estou aqui com nossos dois avaliadores, o Luiz Fernando Teixeira Nascimento, biólogo, mestre em biologia, e o Andrew Tomé, enfermeiro e especialista em urgência e emergência, ok? Então, eles que vão estar avaliando o trabalho de vocês. Se vocês precisarem do meu auxílio para estar ligando, para estar passando algum slide ou alguma dificuldade técnica, vocês entram em contato comigo. Mas eu não tenho esses slides de antemão, então nós vamos ter que conversar um pouquinho aí para ver como resolveríamos isso. E é isso, já vou passar a palavra para os meninos, só quero passar umas regrinhas importantes. Mantenham as câmeras ligadas quando estiverem apresentando, os avaliadores também, por favor, na hora das avaliações, e ninguém pode falar, nem eu, durante as avaliações, a não ser os avaliadores, ok? Então, nós mantemos o microfone desligado enquanto as avaliações estão sendo feitas, e eu vou estar avisando o tempo de cada trabalho. Luiz Fernando, Andrew, vocês querem falar alguma coisa antes de iniciarmos a primeira apresentação? Olá, boa noite. Como já foi apresentado, sou o Luiz Fernando, sou professor, sou biólogo, tenho mestrado em ecologia, muitas áreas que vão ser trabalhadas aqui, porém, assim, acho que a gente vai avaliar aquela questão mais técnica da metodologia estabelecida. A gente avaliou a escrita do trabalho, a postura de apresentação, domínio do conteúdo, Mas a gente está aqui realmente para somar na formação de quem for ainda um acadêmico, para ajudar nesse evento. E para mim é um prazer estar participando aqui. Bom, boa noite aí aos alunos, Luiz também. Vamos avaliar aí os trabalhos, uma boa sorte, uma boa apresentação, fiquem tranquilos, a gente está aqui para somar junto com vocês. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos para a primeira apresentação de trabalho. A primeira apresentação prevista, principais morbidades que acometem os idosos. Bom, vou abrir aqui, peraí. Vocês estão vendo minha tela? Estamos sim, Desnaira, estamos sim. Sim. Tá. O áudio está ok? Porque o ventilador está ligado aqui. Para mim está ok. Ok. Boa noite, Como eu já havia dito, meu nome é Gesnaira. E realizei a elaboração desse trabalho juntamente com um colega de sala, Carlos Daniel Neves de Souza. E tivemos como orientadora a enfermeira e mestre Agnes Souza Silva. Vou falar sobre as principais morbidades que acometem os idosos. O envelhecimento é algo fisiológico do organismo e, ao longo desse processo, há a diminuição das funcionalidades do indivíduo, podendo estar ligado a alguma morbidade ou não, E devido a hábitos ruins, pode estar contribuindo para o desenvolvimento das mesmas, como sedentarismo, tabagismo, alcoolismo ou condições naturais do processo de envelhecer. Tendo como objetivo expor as morbidades que mais afetam a população da terceira idade. E realizei esse trabalho com uma abordagem quantitativa, onde tivemos como um estudo de revisão bibliográfica nos bancos de dados como Cielo, UNASUS, Periódico do CAPES, Ministério da Saúde e Lílicas. Eu não sei se é assim que pronuncia. Tá, as morbidades são RAS, hipertensão arterial sistêmica, com 55%, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, com 41,3%, depressão, com 36,8%, diabetes mellitus,
com 6,5%. Além dessas, tem as neoplasias, que na pesquisa foram levantadas conforme a faixa etária. De 60 a 64 anos, 3,7% dessa população pode ter alguma neoplasia. De 65 a 74 anos, 5,7%, e maior que 75 anos, 7,7%. Portanto, podemos dizer que há múltiplas causas para desenvolver um quadro patológico e cada doença, né? Além da genética, também os hábitos que as pessoas têm ao longo da sua vida. Portanto, é importante que no âmbito da saúde pública, seja empregado um investimento em monitoramento e para melhor lidar com essas morbidades. Quero estar agradecendo a segunda jornada de iniciação científica pela oportunidade de estar apresentando o trabalho e também a Unigipa e a minha professora Agnes Souza, que nos orientou para elaborar o mesmo. Obrigada. Agora as considerações dos avaliadores. Sim, tem uma ordem. Se o Andrew quiser começar, pode ficar à vontade. Vamos lá. Então, a Gesnaira, né? Gesnaira, muito bom o trabalho. Tá? É um assunto que comete muito hoje em dia, né, o nosso cotidiano, porque hoje, na minha experiência de trabalho, eu recebo atendimento de muitos idosos, né? E uma boa porcentagem deles são acometidos por essas morbidades, né? Principalmente de hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus. Muitos deles a gente vê que não conseguem associar o tratamento com uma vida cotidiana saudável, né? Muitos não se importam muito em cuidar dos hábitos saudáveis, alguns também não têm muitas condições de lidar com isso. Porém, o trabalho o tema é um bom tema, né? Porque cada dia nós temos mais idosos no meio da população, e isso tende a crescer mais. E eu acho que, assim, como é um resumo, né? É um trabalho que, querendo ou não, a apresentação tem que ser rápida, a gente não pode entrar em muitos detalhes do assunto, mas não tenho muita consideração para fazer no seu trabalho, porque eu vi que você organizou bem a questão dos slides, né? Está bem apresentável, o tamanho da fonte está boa, as imagens também estão bem, então tamanho bacana, colocou ali a referência da imagem, então para mim ficou bem organizado. Ok. Posso falar? Pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? É porque também a minha, não sei se é a internet, mas está travando tudo, eu não sei se caiu ou não. Mas tudo bem. Beleza. Então, posso falar, né? Você vai passar de um para o outro. Acho que posso. Pode falar, só vou finalizar. Ok. Gesnaira, né? Gesnaira, eu estava vendo as coisas, que são avaliadas, né? Os critérios. Eu gostei do seu slide, assim, tá além de dentro das normas, você fez uma apresentação bem didática, né? Tem ali só o necessário para se apresentar no slide e o resto você complementa com a sua apresentação. Eu só queria confirmar com a Maria Helena, eu acho que são 10 minutos que são destinados para a apresentação, não é isso? De cada... Exato, tempo máximo. Eu só tenho essa crítica, porque assim, eu vou falar para ti, isso vai servir assim para todos os trabalhos que você apresentar, congresso, simpósio, seja lá o que for, o tempo é uma coisa muito importante. Tanto você utilizar ele, assim, você não pode estourá-lo, né, que fica uma coisa chata,
mas também você tenta aproveitar ao máximo o tempo que foi destinado para você. Você passou bem rápido, né? Utilizou assim bem menos tempo do que era destinado. Talvez você pudesse acrescentar algumas informações a mais sobre como foi, detalhes sobre a metodologia, né? Algumas curiosidades, falar sobre alguns casos locais que você encontrou, assim, da região, então do estado, alguma coisa no sentido. Mas tudo bem, nesse sentido, é só isso que eu teria a falar da sua apresentação. De resto, você estava segura, claramente você estava por dentro do que você fez, né? Então, isso já é muito bom. E o seu slide também, sua apresentação, tudo ok, bem audível, falou de forma compassada, então, para mim, eu também parabenizo, falando que é um assunto interessante, né? Realmente a nossa população de idosos ela aumenta cada vez mais, né? A expectativa de vida, à medida que tratamentos médicos vão sendo novos, vão aparecendo, essa expectativa ela aumenta. Então, é uma área muito legal. E trabalhos também de levantamento bibliográfico são muito interessantes. De resto, é isso. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Gesnara, após a colocação, eles vão fazer a pontuação, enviar para o NIEC, depois você recebe sua nota, tá bom? Você e seu colega. Ok. Agora, nós vamos para a próxima apresentação. Epidemiologia e os tipos de câncer de maior incidência no Brasil. Eu de novo? É bom que você vai poder já usar a dica do tempo. Gesnara, então, você tem 3 minutos agora, de trabalho. Acho que dessa vez ainda não. Vamos lá. Ok, pode iniciar aí. Tudo ok? Tudo ok. Só falta você... Tá verificando se o microfone tá aberto. Bom, boa noite novamente. Para quem ainda não fixou, meu nome é Gesnaira Leite da Silva e realizei esse trabalho também juntamente com o Carlos Daniel e também tivemos como orientadora a enfermeira e mestre Agnes Souza. Vou falar dessa vez sobre epidemiologia e os tipos de câncer de maior incidência no Brasil. O câncer, ele trata-se de um crescimento sem controle das células, que elas vão invadindo os tecidos e dos órgãos à sua volta e todo ao seu redor, né? Atualmente é um problema da saúde pública no Brasil, pois trata-se da segunda causa de óbitos por doença no país. Os fatores que predispõem são o envelhecimento natural, fatores genéticos e a concentração em massa de pessoas nos centros urbanos, pois está contribuindo para a exposição dos agentes carcinogênicos presentes em sua volta e no que consome muitas vezes. Devido ao cotidiano das pessoas, principalmente na zona urbana, né? Se é algo mais corrido, sai cedo para o serviço e chega à noite, né? E muitas vezes nem vem almoçar em casa, quem mora longe ou em cidade maior, eles acabam optando por alimentos, uma pizza, alimentos gordurosos e que tem muito conservante, ou alimentos enlatados, que tem muito conservantes, né? O objetivo é apontar a epidemiologia do câncer e quais os tipos com mais incidência no Brasil. Esse trabalho também teve uma pesquisa baseada numa abordagem quantitativa e as revisões bibliográficas foram em bancos de dados como o Cielo, periódico do CAPES, o INCA e o Ministério da Saúde. Com base nos dados do INCA levantado, a incidência no ano de 2020, a cada 100 mil habitantes, conforme a localização primária das neoplasias, são câncer na cavidade oral masculina, com 5%, colo do útero, 7,4%, estômago, 9,4%, traqueia, brônquios e pulmão, 13,5%, colo e reto, 18,3%, mama feminina, 29,7% e próstata, com 29,2%.
A distribuição geográfica dessa patologia tem uma menor incidência na região Nordeste, com 8,21%, e uma maior incidência na região Sul, com 17,07%. O processo patológico... O processo patológico do câncer, ele tem diversos fatores que podem contribuir para o seu acarretamento, e muitas vezes o modo de vida que a pessoa leva tem vou dizer assim, ele é um fator determinante ou não para o desenvolvimento do mesmo. Essa patologia está tornando-se algo comum na nossa atualidade, está fazendo parte do nosso cotidiano, e devido a esse aumento, cabe a todo profissional de saúde participar de forma ativa no tratamento desse paciente com câncer. Quero agradecer novamente a segunda jornada científica por estar apresentando esse trabalho, a Unigipa e a orientadora Agnes Souza por ter nos orientado nesse trabalho. Obrigada. Muito bom, Geisnara. Agora eu abro a palavra para a banca, para os avaliadores. Luiz, dessa vez, pode ficar à vontade aí para começar. Beleza. Geisnara, fiquei surpreso que era ela de novo que ia apresentar, não tinha reparado que ela tinha submetido mais de um trabalho. Mas então já fica a dica, né, da questão do tempo, né? Você, como eu falei, você tem o domínio, né, do que você está apresentando, claramente você fez o trabalho, né? E poderia complementar as informações, talvez como... Eu fiquei muito curioso para saber o que os artigos dizem sobre o fato da incidência de câncer ser maior na região sul que na região nordeste, né? Não sei se você chegou a ver algo sobre, mas o que será? Quais são as variáveis, né, que levam, né, a essa diferença tão grande, distinta dessas regiões? No mais, é isso. Parabéns pela apresentação. Bom, Naira, conforme eu estava dando uma olhadinha aqui e prestando bem atenção no seu slide, eu senti uma falta de uma informação importante, que é a questão da idade, né? Você falou ali das regiões, da porcentagem, né, a incidência, isso está tudo ok, mas eu senti uma falta de, né, uma informação a mais, que é a questão da idade. E querendo ou não, é um fator a mais, né, no quesito de câncer, né? A gente percebe que acomete também uma porcentagem maior nos idosos, e também falar a questão do tempo, né? Eu tinha percebido que você tinha submetido 2 trabalhos, só que eu achei que seria o outro colega que iria apresentar, e eu chamo a atenção também essa questão do tempo, que quando nós vamos apresentar trabalhos no simpósio, em outros eventos, a gente percebe que o tempo é o nosso inimigo, a gente quer colocar tanta informação ali para passar, né, um bom trabalho, para não deixar um trabalho vago, um trabalho com início, meio e fim, que a gente tem que correr contra o tempo. E você apresentou bem rapidinho, mas isso não quer dizer também que o trabalho não foi de qualidade, tá? Mas é só uma observação mesmo, parabéns, e o trabalho foi bem organizado aí. Parabéns novamente, Geisnara, parabéns por ter submetido 2 trabalhos, né? E os 2 terem sido aceitos. Bom, agora nós vamos passar para o próximo trabalho, a importância de ações educativas sobre o câncer de pele para trabalhadores expostos ao ar livre. Olá, boa noite. Me ouve bem? Boa noite, Daiane, ouvimos sim. Sim. Tá aparecendo certinho? Está aparecendo certinho. Você pode começar a sua apresentação. Ok. Boa noite, eu sou a Daiane Cardoso de Oliveira. Eu fiz esse trabalho juntamente com a minha colega de sala, a Jaqueline Castro Veloso, sobre a orientação da doutora
Michele Thaís Fávero. O nosso trabalho é a importância de ações educativas sobre o câncer de pele para trabalhadores expostos ao ar livre. Sabemos que em 2019, o INCA previa que, dentre todas as neoplasias malignas no Brasil, o câncer de pele atingiria a marca de 30% em 2020. Esse alto número de casos, somado com as possíveis mutilações em decorrência das terapêuticas e o alto custo do tratamento, as quimioterapias, radioterapia, procedimentos cirúrgicos, colaboram para que o câncer de pele seja considerado um importante problema da saúde pública no nosso país. O câncer de pele ele pode ser classificado de duas maneiras: câncer de pele não melanoma e câncer de pele melanoma. Vamos ver um pouquinho da comparação entre os dois. O câncer de pele não melanoma eram previstos mais de 176 mil novos casos para 2020, enquanto o melanoma, mais de 8.500 novos casos. Embora o câncer de pele não melanoma seja o mais frequente, ele possui uma baixa mortalidade, diferente do melanoma, que representa apenas 3% e possui uma alta mortalidade. O câncer de pele não melanoma, se não tratado adequadamente, ele deixa mutilações no indivíduo. E o melanoma, ele tem uma alta possibilidade de provocar metástase. Entretanto, esses dois tipos de câncer, se detectado e tratado de forma precoce, eles possuem uma alta chance de cura. Apesar da gravidade desse tipo de câncer, a Sociedade Brasileira de Dermatologia afirma que a adoção de práticas preventivas que minimizem a intensidade da exposição solar reduzem até 50% de chance de desenvolver um câncer de pele em indivíduos de risco, sendo considerados equipamentos de proteção individual obrigatórios aos profissionais expostos ao ar livre. Sendo assim, o objetivo do nosso trabalho é mostrar a importância de ações educativas em saúde aos trabalhadores ao ar livre para a prevenção do câncer de pele. O nosso trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica. Utilizamos as bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde de Cielo, utilizamos os descritores câncer de pele, trabalhadores rurais e gari, incluindo pesquisas de 2012 a 2020. Dentre os principais grupos de risco estão os trabalhadores rurais, os trabalhadores de construção civil, os garis, os pescadores e os agentes comunitários de saúde. Eles são considerados os principais grupos de risco por conta da exposição solar crônica que eles sofrem, muito prolongada. Estudos apontam que esses trabalhadores recebem cerca de 6 a 8 vezes maior radiação solar ultravioleta do que aqueles trabalhadores que exercem as suas atividades em ambientes fechados. Já que eles não podem escolher, então, um horário de trabalho diferente desse, é fundamental a adesão de comportamento de fotoproteção. A baixa escolaridade é um dado predominante nessa classe de trabalhadores. Portanto, eles necessitam de incentivos, de ações educativas que vão promover a adesão de práticas preventivas. Entre as medidas preventivas, nós temos que evitar a exposição solar. É a principal recomendação para a prevenção do câncer de pele, principalmente entre as 10 e as 16 horas, porque nesse período os raios ultravioletas são mais intensos e eles são os responsáveis por causar o câncer de pele, as queimaduras solares e o fotoenvelhecimento. Essa recomendação também se aplica aos dias nublados, porque nesses dias, cerca de 80% dos raios atingem o solo.
Quanto ao uso do filtro solar, é recomendado o fator de proteção solar mínimo 30. Ele deve ser reaplicado a cada 2 horas, ter uma certa resistência à água, e a medida é 1 colher de chá rasa para o rosto e 3 colheres de sopa para o corpo. Uso de equipamentos de proteção solar. Temos os óculos de sol, calças, blusas de manga comprida, chapéus e bonés que fazem a proteção das orelhas e também da nuca. A Sociedade Brasileira de Dermatologia defende a regra do ABCDE para a identificação de sinais sugestivos do câncer melanoma, onde A está relacionado à simetria. Uma metade do sinal é diferente da outra. B de bordas irregulares, elas possuem um contorno mal definido. Cor variável, então há uma presença de 2 ou mais cores na mesma lesão. D de diâmetro, comumente tem mais que 6 milímetros. E de evolução. Com o passar do tempo, sofrem mudanças nas suas características, no formato e na cor. Por último, mas não menos importante, é recomendado a utilização das sombras, sempre que possível, e a hidratação, com o intuito de evitar a insolação. Dessa forma, as ações educativas são apontadas como uma importante ferramenta de educação em saúde para aumentar os hábitos de proteção solar desses trabalhadores ao ar livre. Elas podem e devem ser realizadas no próprio local de trabalho deles, porque dessa forma é possível identificar quais são os desafios, quais são as dificuldades enfrentadas por eles, com uma linguagem acessível, respeitando as características culturais, sociais e econômicas de cada grupo. Palestras com material ilustrativo, como folhetos, livretos, cartilhas, que tenham imagens, desenhos, que sejam fáceis de manusear. Discussões em grupo, que permitem uma comunicação horizontal, que dá voz aos trabalhadores. São levados os conhecimentos deles também, não apenas técnicos dos profissionais. Realização de atividades lúdicas, porque elas têm como proposta o aprendizado com diversão, com entretenimento, com prazer. E a utilização de cartazes em locais estratégicos. Ambientes em que eles convivem, como refeitórios, pátios, pois dessa forma eles podem consultar esse material depois, favorecendo que eles adotem essas medidas preventivas. As ações educativas prometem uma sensibilização desses trabalhadores a controlar os fatores de risco e a aumentar, aderir os fatores de proteção. Sendo assim, as ações educativas funcionam como uma ferramenta de promoção e prevenção de saúde, principalmente relacionada ao câncer de pele, pois com medidas preventivas, este câncer pode ter um bom prognóstico se detectado e tratado precocemente. Nós gostaríamos de agradecer, então, a oportunidade de apresentar o nosso trabalho na segunda jornada de iniciação científica e extensão, à Faculdade Unigipa, da qual nós fazemos parte, e a orientação da nossa professora, orientadora, doutora Michele Thaís Fávero. Muito obrigada. Parabéns, Jaqueline, parabéns, Daiane, pela didática e pela escolha do tema. Passo a palavra agora para os nossos avaliadores da noite. Esqueci. O que eu fiz, meu Deus? Bom, deixar aqui. Tá, Daiane e Jaqueline. Bom, parabéns pela apresentação, vocês apresentaram muito bem, apresentaram um bom domínio do conteúdo. Gostei da apresentação de slides, foi bem organizado, uma sequência muito boa, tá? Só uma observação, algumas letras dos slides estão de umas cores diferentes. Começou com uma cor, no final a conclusão foi em preto, e nas primeiras partes dos slides, não sei se foi um laranja, não deu para definir bem, mas é bom seguir um padrão, né, de cor, de não misturar muito a cor das letras. Isso não quer dizer que o slide de vocês
ficou ruim, tá? Porque eu gostei da apresentação de slide, ficou bem detalhado, bem explicativo. Sem a apresentação de vocês, eu consegui entender pelo slide o que vocês queriam passar, e o domínio do conteúdo de vocês foi excelente. Eu faço pós-graduação em dermatologia, né? Sou enfermeiro, então eu pretendo me especializar e aprofundar mais na questão de curativo, na questão, né, de lesões, e o assunto vocês dominaram muito bem e eu consegui entender tudo que vocês quiseram passar para nós. Vocês, as duas, têm uma maneira muito boa de falar e de explicar, não deixando dúvida aí sobre o conteúdo, viu? Parabéns. Obrigada. Olá, boa noite, Jaqueline e Daiane. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Só vou aqui confirmar umas coisas que o Andrew já falou, né? Parabenizar a questão da didática, muito boa. Assim, a organização, o layout, o formato da apresentação de vocês está excelente. Eu só reforço o que ele falou, porque essa mudança repentina na coloração, em algum padrãozinho que você altera, né, dá uma quebra, né, quebra a atenção da apresentação para isso, aí, então acaba tirando um pouco o foco da apresentação, que estava muito boa, inclusive. Tá? O resto é excelente, domínio do tempo, muito bom, isso é importantíssimo, como a gente já veio falando, e domínio do conteúdo. Só tem uma coisa que eu não sei, acho que na introdução que vocês fizeram, vocês misturaram um pouco com o que seria uma conclusão. Aí teve um momento que quando já falaram dados, que já tinha lá um dado que 50% dos casos pode ser evitado com a prevenção, aí depois entrou a metodologia. Aí eu falei, deu aquela ideia de conclusão e metodologia, que é uma sequência que seria equivocada, né? Mas não foi por causa da inclusão de uns dados conclusivos na introdução, né? Mas tirando isso, o resto estava ok. Parabéns. Obrigada. Parabéns, meninas, pela apresentação novamente. E agora vamos passar para os orientadores vão passar as notas para o NIEX vai fazer a soma e vai estar enviando para vocês, tá bom? Agora vamos passar para o próximo trabalho, a importância do exame físico e anamnese em tempos de Covid-19. Quem for responsável por esse trabalho pode se manifestar. Boa noite, professora. Boa noite, Marcela. Eu orientei esse trabalho, a responsável é a Amanda, mas como marcaram com a gente às 25, eu imagino que ela ainda está se organizando. Podemos aguardá-la. Uhum. O que vocês acham? Nós aguardamos ou adiantamos da próxima? Eu peço, se puder adiantar, professora, porque eu vou tentar acessar a aluna. Perfeito, professora Manuela, pode deixar. Já vou chamar o próximo grupo. Vocês concordam, Luiz Fernando? Não, assim, por mim, tudo bem, mas assim, eu digo por conta da orientação que teve na reunião de não fazer isso, né? Teve uma orientação específica de não mudar a ordem, né? Então aí eu não sei, é critério realmente de vocês. Então vamos esperar, nós estamos adiantados, né? Porque eu acho que tem um tempinho, né? Está previsto para 8h05 e realmente tem 15 minutos de adiantamento, né? Eu agradeço a cordialidade, se aguardar, mas eu vou tentar acionar a aluna agora, tá? Bom, muito obrigada, Manuela. Então é isso, pessoal. Quem quiser beber uma água, no banheiro, esse momento.
Parece que a Amanda chegou. Oi, Amanda, boa noite. Amanda, você está no seu tempo ainda, tá? Pode se organizando no seu ritmo para começar a apresentação do seu trabalho. Enquanto a gente aguarda, só fazer um comentário rápido aqui. Eu ouvi a Manuela entrando e falando, né? Só falei, pronto, agora eu vou ter que avaliar o trabalho da minha professora. No final ela vai falar, não, tá tudo ok, tudo lindo, perfeito. Pare com isso. O dela vai estar perfeito mesmo, né? Que é maravilhosa. Você não é bobo, né, Pedro, de criticar? Não, agradeço demais, mas a gente construiu um artigo, estou orientando a aluna Amanda, mas é lógico que as contribuições da banca são extremamente bem-vindas. A gente está aqui para ser clivado mesmo, né? Aguardamos as arguições, né? Boa noite, Amanda. Boa noite. Te ouvimos, Amanda. Manu, tem a apresentação ou... Vou colocar agora para a gente. Ah, tá. Está certinho aí? Está visível, professora? Super visível, está ótimo. Sim, tudo ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda Crivelli da Costa, como a Manu falou. Tá dando para ouvir? Sim, muito bem. Sim, está. E eu vou falar sobre a importância do exame físico e da anamnese em tempos de Covid. Eu faço parte do 4º período de enfermagem, né? E eu fiz esse artigo junto com a professora Manu, né? Se a Manu quiser pular o slide, pode pular. O coronavírus, ele faz parte de uma família de vírus que tem este nome por apresentar a sua superfície aspectos de coroa, né? Existem vários tipos de coronavírus, porém o Covid-19, surgido na China, na cidade de Wuhan, em um mercado que vendia peixes e frutos do mar e animais selvagens no ano de 2019, ele ainda não é conhecido. O tema do artigo, ele ele traz um pouco para a nossa realidade, né, em tempos de pandemia, né? Como eu citei agora anteriormente, esse vírus, ele é recém-conhecido, o SARS-CoV-2, ele é recém-conhecido, ainda não existe um estudo científico em cima disso, né? Porém, essa família do coronavírus já é uma família que ela foi identificada em 1937 e ele foi estudado cientificamente já em 1957. Foi aí que deram o nome, né, para esse coronavírus. Hoje, essa família com o SARS-CoV-2, ela já tem 7 tipos de mutação do vírus, né? E eu só vou dar uma pautada em si por cima, né, desse vírus, porque já tem muita informação e o tempo é um pouco corrido. Esse vírus, ele acomete principalmente o sistema respiratório, né? Os pacientes apresentam aí sintomas como tosse seca, dispneia, febre, dor de garganta. E o período de incubação desse vírus, ele é entre de 1 a 6 dias, né? Que ele incuba e iniciam-se os sintomas, né? A anamnese, ela consiste ali em resgatar o que está na memória do paciente, por meio de uma entrevista. E o exame físico também, ele é muito importante, porque ele segue a técnica onde se avalia, né, tudo que o paciente relata, deixando entender a gravidade e a profundidade ali da doença, da comorbidade do paciente.
Pessoal, desculpa, é porque eu não estava ainda um pouco preparada para apresentar. Eu estou um pouquinho nervosa, desculpa. Pode respirar, Manu, porque está no tempo ainda. Tá. E assim, a importância da anamnese e do exame físico, né, para esses pacientes com Covid-19. Como eu falei, a anamnese, ela parte do princípio de buscar na memória desse paciente, né, todas as informações relevantes para um futuro diagnóstico do paciente. E o exame físico também, ele vem aí para contribuir, né, com a anamnese. A partir do momento em que o paciente ele dá a entrada numa unidade de pronto atendimento, nós, e no caso eu que faço enfermagem, nós enfermeiros, já inicia-se ali o exame físico geral desse paciente, né, que é o exame visual. E aí, a partir de então, que aí a gente já vai, junto com o exame físico, realizando a anamnese desse paciente, coletando as informações. O exame físico, ele atua de todas as partes do corpo, o enfermeiro ele vai atuar avaliando céfalo-caudal, que seria ali cabeça, pescoço, trato respiratório, aparelho respiratório, pré-córdio, abdômen, região vascular, sistema neurológico. Então, o enfermeiro ele vai avaliar durante o exame físico todas essas áreas. Porém, o enfermeiro ele tem que trabalhar esse exame físico de uma forma direcionada, né, com esses pacientes. Até porque muitas vezes os pacientes com COVID eles já acabam procurando um atendimento já no momento em que ali a patologia ela já está muito avançada. Então, se você vê que o paciente chegou ali, está queixando de dispneia, tosse seca, ele está queixando de febre, você já sabe que vai estar direcionando esse atendimento ali para o trato respiratório dele. Você vai estar avaliando, focando naquilo em que o seu paciente está te referindo, que ao mesmo tempo você já está fazendo a sua anamnese. Quanto mais rápido o diagnóstico desse paciente, mais rápido inicia-se ali o tratamento dele, né? Como foi citado no primeiro slide, ainda não existe uma vacina, nem um tratamento dito que é o tratamento para a doença. Porém, existe aquelas medicações prescritas, uma forma de tratar aí os sintomas, porque como é uma doença nova, né, tende-se a tentar as medicações que possam trazer um resultado positivo, né, para os pacientes, enquanto não se tem uma vacina, enquanto não se tem um tratamento aí já estudado, né. Então, o objetivo desse artigo foi isso, evidenciar a importância do exame físico, dessa anamnese desses pacientes. Enfoque aqui os pacientes com COVID, né, para que possa se estar ofertando ali um atendimento com maior rapidez, ou iniciar ali já o diagnóstico precoce, já no início da doença, para que esse paciente não venha a apresentar a forma mais grave da doença do COVID. Aí, como eu falei, né, ressaltar os conceitos ali, né, da semiologia, né, que ela vai estar atuando ali em cima dos sinais e sintomas do paciente, né, e... Tem mais, Manu? O artigo ele foi trabalhado nas bases de dados aí Lilacs, CAPE, Cielos, né? Foram pesquisados artigos aí entre 2016 e 2020 que entraram dentro da temática, né, proposta por este artigo, né? E próximo. O diagnóstico para esta patologia ou qualquer outro tipo de patologia, ele é clínico, por meio da anamnese e do exame físico. Os exames de laboratório e exames de imagem, como raio-x de tórax, tomografia de tórax, eles são exames para ajudar no diagnóstico clínico. Porém, a clínica em si, ela é soberana.
Então, os exames de imagens laboratoriais, eles vêm ali auxiliar o profissional durante o seu diagnóstico, mas em si a clínica, ela é soberana no diagnóstico dessa patologia. O assunto, ele é muito extenso, muito diverso, e o tempo em si, ele é pouco. Porém, a gente veio tentar abordar, né, esse conteúdo que está em tema, né, mundialmente. Na verdade, eu pedi licença, Amanda, aqui para fazer um parêntese, a pesquisa ela foi desenvolvida dentro da disciplina Processos do Cuidado 2, do semestre anterior, como uma APS. E nessa modalidade, a Amanda discorreu sobre uma revisão bibliográfica que ressaltou que desde de muito tempo o Covid existe, né, mas a pandemia se espalhou agora nos finalmente de 2019, e todo mundo criando evidências dentro do tratamento, né? Mas as pessoas não estavam muito preocupadas em lançar mão de efeitos clínicos, né, Amanda? A gente, lendo, fazendo as leituras, via que o diagnóstico era muito baseado em raio-x, tomografia e exames laboratoriais, SWAB, né, o RT-PCR, ou então o teste rápido, né? Especula-se muito sobre os diagnósticos baseados em laboratórios, né? Mas, na verdade, a clínica, a boa ausculta pulmonar, ela é soberana nesse sentido. Então, muitas vezes o paciente ele não tem os R$ 500 de uma tomografia de tórax, mas uma ausculta bem feita, né? O emprego de uma boa anamnese, das evidências epidemiológicas, elas ressaltam, né? É tanto que a gente tem muitos casos fechados com critérios epidemiológicos, sem critérios laboratoriais, né? E é isso que o artigo da Amanda, ele veio trazer, professores, a relação da eficiência de um bom exame físico, de uma boa anamnese realizada pelo enfermeiro, para que a gente possa fechar diagnósticos que não dependam necessariamente apenas de exames laboratoriais ou de exames de imagem. Por isso, o artigo da Amanda, ela traz, nas suas referências, a gente até está esperando, aguardando a publicação dos anais, tem também a revista, né, específica Saberes com a abordagem do Covid, onde esse artigo, ele, nas suas considerações finais, ele vai evidenciar isso, que muitas vezes uma tomografia, um raio-x, não tem uma soberania dentro da eficiência que é um exame físico, da eficiência que é uma anamnese, não é isso? Então, eu acho que nosso tempo já está estourando, Amanda. Queria agradecer aí o esforço que a Amanda fez. Eu acho que é a primeira apresentação da Amanda. Parabéns, Amanda. Antes da banca crivar a gente. Eu fui pego um pouco de surpresa, eu peço desculpa, porque adiantou um pouco, né? Então, eu acabei que nem peguei o cronômetro em si e já iniciei, entendeu? Aí eu fiquei meio perdida, assim, também no tempo, eu peço desculpa. Reforçando o que a Manu falou sobre a questão, né, da clínica ser soberana. A anamnese e o exame físico bem feitos, ele vai dar um diagnóstico fechado e correto. Uma anamnese e um exame físico mal feito, ele vai causar um diagnóstico incorreto. Então, assim, é importante você estar observando e avaliando o que você está fazendo no seu exame físico. Às vezes, um diagnóstico correto você vai gastar ali uma anamnese, um exame físico correto, 1, 2 horas fazendo. Porém, muitas vezes você não tem todo esse tempo para estar realizando esse exame físico e essa anamnese devido à demanda de pacientes que você tem. Porém, se você fazer ele direcionado, observando ali as queixas do seu paciente, você vai sim conseguir fazer essa anamnese e esse exame físico de forma precisa e o diagnóstico desse paciente de forma precisa num tempo ele é mais reduzido. Acho que a gente fica à disposição agora, professora. Bom, parabéns, Amanda, parabéns, Emanuela, né, pela qualidade do trabalho e por esse tema tão importante. Agora eu passo a palavra para os avaliadores da noite de hoje.
Pode dar início nisso aí, Luiz. Ok. Boa noite, Amanda. Boa noite, professora Emanuela. Primeiramente, parabenizar o trabalho, né? Fazer algumas ponderações aqui sobre o trabalho. Bem, eu não sei exatamente se nas normas do evento tinha que distinguir na apresentação inicial autoria e orientação, né? Eu vi nos trabalhos anteriores que havia, né, essa distinção no slide, aí no da Amanda não tem, né? Aí, caso fosse necessário, não sei se é a ordem, então, bastava a ordem, ou se tinha que distinguir, aí faltou isso nesse slide inicial. E nos slides sequenciais, cai naquele problema de ter muita informação, né, muito carregada, assim, aí a gente não sabe se presta atenção na sua apresentação, né, na sua oratória, se tenta ler as informações. Falar também para a Amanda ficar um pouquinho mais calma, né, porque assim, é normal, como eu não sabia da informação que a sua professora te passou, talvez seja a sua primeira apresentação, então a gente está aqui, começou o seu experimento, né, você aqui é mais um início da prática, então a gente está aqui para contribuir com você, então tudo que vai ser falado aqui é para somar na sua vida acadêmica, né, para te dar experiência para você se tornar aí uma acadêmica de excelência, tá? Então, fica calma, respira, porque assim, a questão do nervosismo ele pode ser confundido com a falta de domínio do conteúdo, né? Então, se você ficar calma, respirar, põe na sua cabeça que você sabe melhor do seu trabalho do que os outros que estão ali para receber a informação que você vai passar, né? Então você vai ter ali uma calma talvez maior que te dê essa tranquilidade na apresentação. Eu só fiquei também um pouco confuso porque na oratória, da apresentação da Amanda, foi um pouco mais voltado, parece que era voltado da importância para o profissional da saúde, né, para a prática do teste, da anamnese, do teste físico. Aí depois na fala da professora Manuela ficou claro também a importância no contexto geral da doença, da pandemia, que inclusive eu achei muito interessante, porque realmente quando se trata de pandemia, né, a gente precisa de diagnóstico num tempo muito alto, porque a pandemia é justamente a questão do contágio rápido, acelerado ali no curto período. Então, não tem como ter acesso ao laboratório, ter acesso ao exame laboratorial, e eu achei muito interessante essa questão do diagnóstico com base nas evidências. Mas assim, ficou duas vertentes diferentes assim, da apresentação, tá? Mas duas interessantes de qualquer jeito. Então, as minhas contribuições são essas, eu passo a palavra então para o Andrew. Bom, vamos lá. Quero dizer bem-vinda, né, a Amanda, né? A Amanda aí pela experiência, tá? Assim, vai vir muitos e muitos mais trabalhos, muitos eventos que virão aí na sua vida acadêmica, tá? Eu sou prova disso. E não só na instituição, né? Em outros locais também, em outras cidades, eventos internacionais aí que você vai ter a oportunidade de participar. E a dica que eu te dou é participe, que tudo vai ser uma experiência nova, você vai aprender muito com isso. Sobre a apresentação, também no início ali achei um pouco carregado, porém, consegui dar uma lida assim, né, na introdução, achei assim que o texto, além de estar um pouco carregado, tava as informações que deviam estar mesmo, e eu ressalto a importância do tema, né, que eu, no início da pandemia, trabalhei no pronto-socorro, então eu era responsável ali pela parte da triagem, anamnese, exame físico, e a gente fazia algumas perguntas ali que a gente, querendo ou não, tinha que estudar um pouco sobre a doença para saber como lidar ali com o paciente que acaba de chegar para você. E aí a gente, né, ressaltava muito a questão de febre, e no início da pandemia o interessante era que o infectologista dava orientação, que uma das perguntas era se ele viajou, né, para fora do estado, para fora do país nos últimos dias, né, e o tempo, né, dessa viagem, para ver se batia ali com o período de incubação, né, e exposição dos sintomas. Só que depois, conforme a pandemia foi rolando e acontecendo, né, e se expandindo, a gente percebeu que isso não era uma pergunta que fazia mais parte, porque aqueles que não viajavam,
já tinha ali, né, uma chance de estar contaminado. Então a gente vê as mudanças que tem, né, na anamnese e tudo. Mas enfim, falando no trabalho, você apresentou um trabalho assim, ficou um pouco nervosa, é claro, né, mas é seu primeiro trabalho, como a professora Emanuela disse. Vai vir muitos trabalhos por aí, você vai melhorando. Cada trabalho você melhora um ponto a mais. E na apresentação também, eu fiquei um pouquinho, porque você foi falando e explicando, e eu achei que não ficou numa ordem bem organizada, porque você começou falando da introdução, depois veio a parte dos objetivos, mas aí você meio que voltava para um outro assunto, né? Mas, enfim, o trabalho ficou bom, o tema, eu ressalto a importância do tema, né? Da anamnese do exame físico, querendo ou não, isso ajuda muito até na parte médica, né? E é muito importante o enfermeiro que sabe fazer anamnese e um bom exame físico e passar essa confiança para o médico, né? Chegar assim e falar, doutor, esse paciente que o senhor vai atender, ele já está apresentando isso e isso, ele é um grande suspeito a estar com Covid, né? Então ele já se prepara para atender aquele paciente. O slide, o restante, eu achei meio carregado só no início mesmo, depois já ficou mais tranquilo. Parabéns aí pela apresentação, tá? E boa sorte aí na vida acadêmica que está apenas se iniciando aí. Obrigada. Novamente, parabéns para a Amanda, para a orientadora Emanuela. Espero que tenha sido útil, Amanda, essa apresentação e as contribuições para você, ok? Vamos para o próximo. O próximo são principais morbidades que acometem a terceira idade. Oi, boa noite. Boa noite, Larissa. Tudo bem, gente? O áudio tá bom? O áudio está ótimo. Beleza. Deixa eu apresentar aqui. Vocês estão enxergando o slide? Está começando agora. Estamos enxergando o slide. Beleza. Vocês estão me vendo? Eu não estou conseguindo. Estamos vendo o slide e estamos te ouvindo também. Sim, tudo ok. Sim, tudo ok. Beleza. Vou começar, então, o meu trabalho. Meu trabalho é sobre as principais morbidades que acometem a terceira idade. E os produtores do trabalho foi a aluna Daiane Cardoso de Oliveira, Jaqueline Castro Veloso, Larissa Priscila Gomes Pereira, Maxane Fox Vieira Polinário, Renata Maria da Silva e a nossa professora orientadora Agnes Souza. Bom, dando introdução aqui ao assunto, o envelhecimento é uma etapa do desenvolvimento humano que traz alterações nas condições fisiológicas, psicológicas, sociais e econômicas. Então, aqui, a gente já pode começar falando que a terceira idade, muitas pessoas pensam assim no idoso somente nas condições fisiológicas que tem alteração, mas quando você tem um olhar mais amplo, você percebe que, ao chegar nessa idade, o idoso ele também vai ter alterações não somente fisiológicas, mas psicológicas, sociais e econômicas. E dependendo desses fatores, sejam bons ou ruins, irá refletir em como ele vai viver a sua terceira idade, se vai ser com qualidade ou não. Mas nesse trabalho, nós vamos dar um enfoque maior nas patologias, ou seja, nas morbidades. O objetivo é um estudo documental sobre as principais morbidades que acometem os idosos. Os métodos utilizados foi um levantamento bibliográfico nas bases de dados de Cielo, SEAD, Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ou seja, são bases aí bem confiáveis. Bom, vamos para os resultados das discussões. As principais morbidades que acometem a terceira idade, em primeiro lugar, nós temos aí problemas do sistema circulatório. E como é conhecimento de nós, profissionais da saúde, que grande parte dos idosos, infelizmente, eles possuem hipertensão arterial sistêmica, eles possuem hipertensão. E nós sabemos que quando essa hipertensão, ela não é tratada adequadamente, quando ela não é acompanhada, ou
quando o idoso ele não tem uma boa alimentação, ou ele não tem uma prática de exercício, essa hipertensão ela vai levar que aparecimento de doenças no sistema circulatório, ou seja, anginas, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico e dentre outras doenças que acometem essa parte do sistema circulatório. Essa doença que está em primeiro lugar, assim, são os casos que mais acometem os idosos que nós recebemos nos hospitais e também nas UBS. Em segundo lugar, são as doenças neoplásicas. Nós sabemos que quando a pessoa ela atinge a terceira idade, aí há uma diminuição do sistema de defesa dessa pessoa. Então, o sistema de defesa dela já não vai funcionar como se ela tivesse 20 anos. Então, ela está propensa, infelizmente, ao aparecimento de doenças neoplásicas. E dentro desse grupo de neoplasias, os cânceres que mais acometem a terceira idade está câncer de pele não melanoma, porque a pele fica sensível, e a maioria dos idosos, eles não têm noção que eles precisam se cuidar, passar protetor solar, usar roupas longas, o chapéu, né? E outro câncer que também acomete muito a população idosa masculina é o câncer de próstata. Você, ao entrar lá no INCA e fazer uma pesquisa básica sobre a população masculina, e os cânceres que mais acometem eles, vocês vão ver que a partir de 70 anos de idade, tem uma probabilidade maior do homem desenvolver câncer de próstata. E na mulher, na terceira idade, ela tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama. Em terceiro lugar, nós temos infecção no trato respiratório. Nós sabemos aí que grande parte ou não grande parte, mas existem muitos idosos que eles são fumantes. E isso faz com que eles sejam portadores de doenças pulmonar obstrutiva, ou seja, as DPOCs. E também a parcela que não é fumante, que sofre de doenças no trato respiratório, como pneumonias ou bronquites. Em quarto lugar, nós temos a depressão. Quando se fala de depressão, a maioria das pessoas relaciona a depressão com o abandono. Sim, pode ser que o idoso ele esteja sofrendo uma depressão por questões de abandono da família, dos filhos, mas grande parte da depressão que os idosos desenvolvem é por causa das síndromes geriátricas. Dentro dessas síndromes geriátricas, nós vamos encontrar aí incapacidade de comunicação, incapacidade de mobilidade, incapacidade cognitiva, incontinência urinária, instabilidade postural. Ou seja, essas síndromes faz com que o idoso ele desenvolva uma dependência. Ou seja, uma pessoa que antes era tão autônoma, né, que fazia suas atividades como normalidade, sem depender do filho ou de algum cuidador, hoje agora, nessa idade, nessa terceira idade, ele vai depender de alguém, né? Por exemplo, ir para o banheiro, que antes era algo tão simples, agora é algo tão complicado para ele, né? Ou ir para o mercado, fazer qualquer atividade, ele já não vai fazer essa atividade com uma certa autonomia, ele vai depender de uma pessoa. Então, isso faz com que o idoso ele desenvolva uma certa depressão, porque ele já não se sente tão útil, né? Ele vê, assim, como uma pessoa dependente e ele se enxerga no meio social como uma pessoa inferior por causa dessas síndromes geriátricas. E aqui, dentre as considerações finais, coloquei uma frase aqui: qualidade de vida na terceira idade é sinônimo de prevenção. Ou seja, para que o idoso ele tenha maior qualidade de vida, é necessário que nós, profissionais de saúde, venhamos ter conhecimento dessas principais morbidades que acometem a terceira idade. Eu preciso entender, eu, como estudante de enfermagem, futura enfermeira, eu preciso entender que
eu preciso ter um cuidado maior com idosos que têm hipertensão, idosos que têm síndromes geriátricas, idosos que eles possuem chances de desenvolver qualquer tipo dessas doenças que foram citadas aqui. E essa imagem da UBS que foi colocada aqui, ela é proposital, porque nós sabemos que a atenção primária, ela não vai ver somente a doença do idoso, ela vai ver todo o contexto com que esse idoso está, ou seja, a condição econômica dele, a condição psicológica, a condição social, todos esses fatores interferem na saúde do idoso. Então, o bom da atenção primária é isso, ela vai desenvolver a prevenção e ela vai ter um olhar muito mais amplo com esse idoso. E, dentre os agradecimentos aqui, finalizando, eu quero agradecer a jornada de iniciação de científica de extensão, que traz aí oportunidade para todos nós alunos termos um bom desenvolvimento na vida acadêmica, a Unigipa pela qualidade do ensino, e a professora orientadora Agnes Souza, que nos ajudou a fazer todo esse trabalho. Parabéns, Larissa, pela sua apresentação. Obrigada. Por esse tema tão importante. Agora eu vou passar a palavra para os nossos avaliadores da noite. Olá, boa noite. Parabéns pela apresentação, Larissa. É Lariessa, né? Isso, Lariessa. Ah, ok. Parabéns pela apresentação. Então, deixa eu falar um pouco sobre essa apresentação. Um assunto bem interessante, né? Como a gente já falou, é o segundo aí que trata de assuntos voltados para geriatria, né? Gostei do seu slide, estou dentro da apresentação, porém, ele foi bem curtinho, né? Ele foi bem sucinto, não com uma questão assim de encher de informação, assim, mas de faltar algumas coisas assim básicas que dariam assim, vamos dizer, uma cara assim de científico, né? Eu senti porque assim você enumerou lá as doenças, mas assim não tem um dado estatístico. Eu não senti essa falta de dados estatísticos ali. Assim, você supre muito bem. Claramente você tem um domínio do conteúdo, né? Cada slide ali você trabalhou bem falando. Porém, assim, ficou uma coisa pouco científica no sentido de faltar esses dados, essas informações mais estatísticas, eu diria assim, né? Uma porcentagem ali de algo, uma informação mais técnica, por assim dizer. No demais, assim, parabenizar você, porque você fala muito bem, argui muito bem, com clareza, e tem domínio, assim, um domínio da apresentação muito bom, tá? Passo a palavra para o Andrew. Muito obrigada. Bom, vamos lá. Boa noite, Larissa. Vamos lá. O seu slide está atendendo conforme as normas, né? A sua apresentação foi muito boa, a parte oral. Eu também senti falta aí no slide, eu achei um pouco vago essa questão de dados, tá? Porque quando a gente fala de um trabalho científico, igual o professor Luiz comentou, né, trabalhos que são apresentados aí em grandes eventos, né, com grandes mestres, doutores e tudo, a gente gosta de salientar, de colocar uma informação ali que envolva porcentagem, né, algo que dá um sentido a mais para o trabalho, né? A gente não fala, por exemplo, só da doença, né, só da patologia. A gente comenta ali também sobre dados, né? Por exemplo, na região norte, na região sul, né? Os idosos são mais acometidos por isso, por causa daquilo, né? Por causa de fator tal. Então, isso, querendo ou não, eles cobram, né? Nos trabalhos científicos. Mais um slide, a letra, a fonte, está muito boa, a sua apresentação oral foi muito boa também, o seu domínio e a segurança do tema foi excelente, né? Você não gaguejou, não ficou nervosa, ficou tranquila, e o tema também foi apresentado de forma clara, né? Então, parabéns aí, boa sorte aí nos estudos, né? Na sua vida acadêmica, e é isso aí, nos próximos eventos vai melhorando cada vez mais, parabéns aí.
Muito obrigada. Novamente, parabéns, Larissa. Agora, vamos para a próxima apresentação. A próxima apresentação, pacientes oncohematológicos, desafios enfrentados na assistência. Essa apresentação. Pode falar, Maxiane. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, vai apresentar eu e a Renata, vamos nós duas apresentar o trabalho. Eu vou colocar aqui na tela, ela vai começar apresentando. Tá dando para todo mundo ver? Tá ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, ainda não começou a sua apresentação. Tá. Tá dando para ver a tela, o slide? Não, não está. Você ainda não começou a apresentação da tela. Sim. Tá. Você sabe colocar a apresentação? Precisa de ajuda? Não, sei sim. Acho que agora vai. Não. Vocês estão com tempo adiantado, tá? Você pode ir no seu ritmo. Agora sim. Eu acho que agora deu. Estava no computador, não estava dando certo. Agora deu. Pronto. Renata, se você quiser começar, pode começar. Eu não estou vendo o slide. Não tá dando para ver, não? Eu não. Está dando para ver sim, Renata. Talvez você esteja olhando para a Maxiane, não para a tela do slide. Observa bem onde você está pelo celular ou pelo computador? Pelo celular, eu tentei entrar pelo computador e não deu certo. Isso. Você vai fazer o seguinte, você vai seguir a barra de pessoas no seu celular até achar a apresentação. Provavelmente está entre os 4 primeiros. Uhum. Achei, Maxiane. Isso, já deu, agora eu estou vendo. Pronto, meninas, boa apresentação. Obrigada. Boa noite, o meu nome é Renata Maria da Silva e eu fiz esse trabalho com as minhas colegas de classe Daiane Cardoso de Oliveira, Jaqueline Castro Veloso, Larissa Priscila Gomes Pereira e Maxiane Fogs Vieira Apolinário. As outras não estão presentes porque elas já apresentaram outros trabalhos anteriormente. Então, eu vou estar apresentando o trabalho só com a minha colega Maxiane. O tema do nosso trabalho é pacientes oncohematológicos, desafios enfrentados na assistência. E foi orientado pela professora mestre Agnes Souza Silva. As leucemias, elas são neoplasias hematológicas, são causadas pelo acúmulo de células imaturas na medula óssea, e elas vão substituindo as células saudáveis e vão impossibilitar a produção de glóbulos vermelhos e brancos. É assim,
Quando uma célula sanguínea, que ela ainda não atingiu a sua maturidade, sofre uma mutação genética que a transforma em uma célula cancerosa, essa célula anormal, ela não vai funcionar de forma adequada. Ela vai se multiplicar mais rápido do que as outras e vai morrer menos do que as células normais. E é dessa forma que as células sanguíneas saudáveis, elas vão sendo substituídas por células anormais. Aqui na imagem, do lado esquerdo, a gente tem o sangue de um paciente normal. E do lado direito, o sangue de um paciente com leucemia, onde a gente pode observar um aumento das células imaturas, que são os blastos, e uma diminuição dos glóbulos vermelhos e brancos. E essas alterações todas vão causar uma supressão nas atividades hematopoéticas, que vão ocasionar no paciente hemorragias, anemias e infecções. As leucemias, elas podem ser divididas com base na velocidade que a doença evoluiu. Nesse caso, a doença do tipo crônica, que geralmente ela agrava-se lentamente, ou a do tipo aguda, que ela piora de maneira rápida. Ou ainda elas podem ser divididas quanto às células que elas afetam, que são linfóides ou mieloides. As células que afetam, as que afetam as células linfóides, elas são chamadas de linfóide, linfocítica ou linfoblástica. E a leucemia que afeta as células mieloides são chamadas de mieloide ou mieloblástica. Combinando essas duas classificações que eu acabei de falar, a gente tem 4 principais, que aqui a primeira é leucemia linfóide crônica, que ela vai afetar as células linfóides e vai se desenvolver de forma lenta. E a maioria das pessoas que é diagnosticada com esse tipo de doença, ela vai ter mais de 55 anos, e ela raramente vai afetar as crianças. Leucemia mieloide crônica afeta as células mieloides e se desenvolve de uma maneira mais devagar. E ela acomete principalmente os adultos. Pode passar, Mar. Não foi, não? Agora foi. Leucemia linfóide aguda. Ela afeta as células linfóides e se agrava de maneira rápida. É o tipo que é mais comum em crianças pequenas, mas ela também pode acontecer em adultos. Passou uma, Max, a mais. Isso. Leucemia mieloide aguda. Afeta as células mieloides e ela avança mais rápido. Ela ocorre tanto em adultos como em crianças, mas a sua incidência ela vai aumentar com o aumento da idade do indivíduo. O objetivo do nosso trabalho é apontar os principais desafios enfrentados pelos profissionais de saúde na assistência aos pacientes oncohematológicos. O nosso trabalho é uma revisão bibliográfica com pesquisa nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e no Cielo. E os descritores que nós utilizamos foi leucemia e assistência, e com pesquisas entre os anos 2016 e 2019. Agora eu vou falar dos tratamentos. Estudos mostram que os tratamentos para leucemia podem ser através de radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, transplantes. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, um leve resumo. A radioterapia é um tratamento no qual se utiliza radiações ionizantes para destruir o tumor ou impedir as suas células que aumentem. A quimioterapia
A quimioterapia é um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor. E esses medicamentos se misturam com o sangue, que são levados para toda parte do corpo, destruindo as células doentes que são formadas, que formam o tumor ou impedindo. A imunoterapia. A imunoterapia, ela é um ramo da terapia. Ela é um ramo da terapia que trata a imunoprofilaxia das doenças infecciosas, alérgicas, parasitares, cancerígenas, que usam os recursos imunológicos. Já os transplantes, o transplante de medula óssea ou transplante de célula-tronco, hematopoéticas, é um procedimento médico da hematologia e oncologia, que envolve o transplante de células-tronco hematopoéticas provenientes da medula óssea do doador. Os efeitos adversos. Tais tratamentos trazem consigo consequências ao cliente, percas biopsicossociais, entre as quais estão a angústia, a depressão, a fraqueza, a debilidade física, dispneia, dores, emagrecimento, diarreia, náuseas, vômito, além do isolamento familiar. Com todos esses efeitos, é essencial uma ação de multiprofissionais para melhorar a qualidade de vida, bem como a redução desses efeitos adversos. Citando alguns profissionais, se enquadraria os enfermeiros, técnicos, terapeutas, psicólogos, médicos, nutricionistas, entre outros. Os principais desafios encontrados pelos profissionais da área da saúde foram o suporte emocional, a redução dos efeitos adversos, vínculos afetivos, cargas internas e cargas externas. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. O suporte emocional. O suporte emocional é dar suporte e receber suporte, porque ali você lida com todo tipo de pessoas, com vários tipos de doenças. Além de você ter que dar o apoio, você também recebe, você precisa desse apoio também. A redução dos efeitos adversos. É uma luta constante para melhorar a saúde do paciente. É algo que é da realidade, porém é algo que a gente precisa estar sempre lutando contra, né? Vínculos afetivos. O vínculo afetivo é a gente saber lidar com a morte do paciente, porque a gente está convivendo com esse paciente, cria-se um vínculo, cria-se um afeto que você se apega, e é saber lidar com isso. Cargas internas. As cargas internas é lidar com o psicológico, porque o enfermeiro abala não somente o físico, mas também o psicológico do enfermeiro. Envolve os sentimentos, envolve a dor, envolve os pensamentos, a expectativa que se cria e a realidade que você sabe que aquilo pode acabar na morte do paciente. Cargas externas. As cargas externas é lidar com as cargas horárias, radiações ionizantes, agentes biológicos, dor, sofrimento, calor, ações que atingem ou agridem diretamente o físico do profissional. Agora, a conclusão. Concluímos que os profissionais de saúde que atuam a assistência oncohematológica têm a vida, a saúde e o próprio trabalho afetado, em virtude das cargas internas e externas, que são submetidos no exercício da profissão. Sendo assim, são necessárias estratégias institucionais para a criação de ambientes que promovam saúde e previnam adoecimentos físicos e psíquicos, decorrente do desgaste profissional. Queremos aqui agradecer a oportunidade de apresentar o nosso trabalho na segunda jornada científica. Agradecemos também a professora mestre Agnes de Souza Silva. É isso aí. Obrigada.
Obrigada a vocês, meninos, parabéns pela apresentação. Agora eu vou passar a palavra para os nossos avaliandos da noite. Luiz, André. Bom, boa noite aí às acadêmicas. Tema muito bom, tá? Um tema importante. O slide, falando no quesito trabalho, eu senti falta um pouquinho ali na introdução de algum texto, tá? Alguma referência. Vocês já começaram um primeiro slide com 2 imagens, né? Não colocou nenhuma referência, por exemplo, um parágrafo, uma referência de quem disse aquilo, né? E vocês falaram, estenderam um pouco, eu acho, a introdução. Vocês definiram bastante o que é a doença, por exemplo, a leucemia, né? Definiram aí os tipos de leucemia. E deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Eu senti falta no slide dos métodos, né? Os métodos que vocês elaboraram no trabalho, e senti um pouquinho da falta também dos resultados de discussões, né? Vocês fizeram a introdução, né? Falaram um pouco da definição da doença e tudo, depois foi para o objetivo, depois voltou, né? Colocou sobre o tratamento, falou sobre o tratamento e tudo, e aí, mais para o final, aí vocês colocaram, vocês fizeram tipo um desfecho, né, tudo, e eu acho que faltou um pouco, vocês definiram bastante, né, a doença, e deviam ter focado um pouco mais na parte dos desafios, né, vocês falaram mais dos desafios mais para o final do trabalho. Mas, assim, é só uma questão de organização do slide, né, por uma está passando o slide, outra está explicando. A gente sabe que tem, né, os problemas de delay, né, da internet, que às vezes passa para um e para o outro não passa, né? Mas, assim, isso não conta, tá, na nota de vocês. Mas o trabalho é um assunto bom, tá? Vocês apresentaram o domínio do tema, vocês apresentaram para mim, foi excelente o domínio, tá? Vocês destruíram o êxito de domínio do tema, porque vocês claramente sabem do trabalho, sabem do tema, né? Eu só achei um pouquinho que falhou mesmo na parte de organização do slide, tá? Mas a fonte, a questão, né, das normas, tá tudo ok. E é isso aí, parabéns pelo trabalho, tá? Virão muitos outros aí pela frente, pela carreira acadêmica de vocês, e que isso sirva, né, para o crescimento de vocês profissionalmente. Agora o professor Luiz vai falar. Boa noite, meninas. Parabéns pela apresentação. Eu concordo, assim, como tudo, né, venho concordando com o meu amigo avaliador, porém eu sou, uma questão, assim, eu sou contrário a ele, assim, assim, mas isso vai muito da pessoa, né, é a questão do slide. Eu adoro slide chutinho, assim, se a pessoa vem com uma imagem e sabe explicar aquela imagem, se não vai ter ali um prejuízo na apresentação, e a pessoa domina, para mim, eu acho ótimo. Então, nessa parte do slide de vocês, assim, eu gostei muito. Tem a imagem, se eu domino o assunto, tem a imagem, eu já me viro ali, já apresento legal. Então, essa parte, assim, para mim, falando da parte, assim, né, do layout, da fonte, tudo, para mim, o slide de vocês está ok. Agora vou, né, concordar e aqui tudo corroborar aí, que o outro avaliador já falou, né, o professor Andrew, professor não, enfermeiro, né, o enfermeiro Andrew, e é a questão da parte técnica, da parte científica, né, da estruturação científica do slide, né, focou na doença, né, você teve uma introdução extensa falando sobre as doenças, assim, com domínio de conteúdo e tudo, né, mas fugindo do tema do trabalho, né. Aí eu vi que ficou restrito ao final a questão dos desafios, e de novo, assim, uma forma meio não científica, né, porque você fez uma lista de desafios, mas não falou, assim, de forma quantitativa, né, como fala que é uma pesquisa quantitativa, mas não tem ali uma carga, né, de porcentagem de cada desafio, né, a questão da metodologia também, que o Andrew falou, falar que vai fazer um revisamento bibliográfico é parte da metodologia, porém, como vai ser medido isso, né, como é medido nos artigos lidos, então, a gente ficou sem essas informações, assim, e realmente só ficou devendo nessa questão aí eu achei que o título, né, o objetivo do trabalho ficou a desejar
não foi assim respondido de maneira satisfatória, né? Esses desafios, a gente recebeu uma lista de desafios sem ter aquelas informações científicas que a gente, né, ficou curioso para saber sobre como está sendo esse desafio para os profissionais da saúde. No demais, parabéns pela apresentação e boa sorte na vida acadêmica, e que tenham muitas outras apresentações para vocês. Parabéns, meninas. Espero que a contribuição dos professores possa ter ajudado vocês a ampliar aí alguns horizontes, a perceber mais alguma coisa. Hoje o Andrew é professor também. Está sendo professor na banca, né? É verdade. Não, eu considero professor, eu só falei que não era porque ele não se apresentou como professor no início, aí eu quis usar o termo dele. Claro que sim. Bom, agora estamos entrando na apresentação do último grupo. Eficácia da toxina botulínica, Botox, no tratamento da hiperidrose. Desculpa, pessoal, hiperidrose. Os responsáveis podem se apresentar, podem começar a se organizar para a apresentação. Aí, uma apresentação masculina, primeira da noite. Primeira da noite, verdade. Antônio, Júnior, boa noite. Boa noite. Eu também. A minha imagem está aparecendo? Parece que não está aparecendo, né? Tá aparecendo, mas está bem escura. Se você chegar um pouquinho para trás, talvez ilumine um pouco mais. Deixa eu só mudar, só um minutinho. Boa noite para a Isa também. Estamos com a última apresentação exatamente no horário. Ótimo. Melhorou, né? Agora sim. Bem melhor. Viu? Aparecendo, né? Ainda não. Você sabe colocar, Júnior? Estou tentando aqui, mas não estou conseguindo. Quando você for... Você está no computador? No computador. Apareceu agora? Está aparecendo. Ótimo. Conseguiu. Está aparecendo assim. Boa sorte, pessoal. Boa noite. Boa apresentação para vocês. Obrigado. Obrigado. Boa noite, professores, aos acadêmicos. Esse trabalho foi elaborado pelo aluno Antônio Belo Correia, a Isa Estevam, no caso eu, Júnior César Camacho, com o professor orientador Antônio Carlos Nogueira Neto. A princípio, esse trabalho ele diz a respeito de um distúrbio, né, hiperidrose, que é um distúrbio que causa suor excessivo, né, axilas, palma da mão, solo dos pés. E esse distúrbio ele é causado por uma leve hiperatividade simpática, né? Seus efeitos são, assim, além do suor excessivo, problema de integração social, afetando o psicológico da pessoa. E, assim, a pessoa não tem aquela dificuldade de se estabilizar, né? E esse trabalho nosso, ele foca no tratamento com a toxina botulínica tipo A, como um meio de tratamento a esse distúrbio, né? O objetivo desse trabalho é orientar os pacientes que têm essa anomalia
e mostrar os benefícios do tratamento, né? Como é eficaz o tratamento com a toxina botulínica. E ele vem demonstrar a efetividade do procedimento. Os métodos, com o objetivo, do trabalho foi observar como que surte o efeito do tratamento da toxina botulínica nos pacientes com hiperidrose. E os dados desse trabalho foram obtidos através de pesquisa bibliográfica, né? Pesquisa em artigos com base no CIEL, direcionados diretamente à hiperidrose. Os resultados que obtivemos, né, através desses artigos. A hiperidrose é um distúrbio, né, do sistema autônomo, das regiões que eu já citei nos slides anteriores. E esse tratamento, ele evita esse constrangimento, né, contato físico, uma pessoa interagir diretamente com outras pessoas. Na verdade, desculpa. Esse resultado de discussão aqui, tem que tirar um negocinho aqui, não. Beleza. Aqui foram alguns dados que eu captei no artigo. O artigo ele foi feito pelo Centro Hospitalar de Lisboa, lá em Portugal. Foi realizada uma análise, né, de 39 pacientes com hiperidrose primária, tratados no período de julho de 2000 a julho de 2010, período de 10 anos, acompanhados primeiramente nos 12 primeiros meses. Desses pacientes, 36% eram do sexo masculino e 64%, 36 eram do sexo masculino e 64% do sexo feminino. A idade variou de 16 a 41 anos, no total foram tratadas 135 áreas e realizou-se tratamento com injeções intradérmicas de toxina botulínica. A dose utilizada nesse tratamento foi de 37,5 unidades e 150 unidades, com dose média de 75 unidades para cada região tratada. O resultado do estudo deles lá, e o efeito terapêutico foi observado a partir do terceiro dia, com redução de 50% dos sintomas na primeira semana e de 94% do quadro de hiperidrose após a segunda semana de tratamento. A redução dos sintomas durou em média 7 meses. Nenhum caso de hiperidrose compensatória foi observado e a mortalidade foi nula. Bom, essa aqui é a conclusão do nosso trabalho. O tratamento da hiperidrose primária com toxina botulínica tipo A, embora temporário, é uma opção de tratamento eficaz, segura e pouco invasiva, e com alto grau de satisfação. Permite aos doentes que eles retornem às suas atividades normais, né, o trabalho, a faculdade, o meio social, e sem ter nenhum tipo de efeito colateral ou complicações temporárias. Não se teve muito efeitos, algumas sequelas, assim, aparentemente não foi citado no artigo. Considerações finais. A hiperidrose é um problema que causa constrangimento social. Esse é o foco do nosso trabalho. Causa problema psíquico, profissional e emocional, levando o paciente a se isolar e se sentir como uma pessoa com patologia crônica, tendo sua qualidade de vida comprometida, né? Pelo excesso de suor. A pessoa fica isolada, ela se sente assim, constrangida por aquele distúrbio que ela tem. E apesar do tratamento ser temporário, a maioria dos pacientes, cerca de 95% dos pacientes tratados com a toxina botulínica tipo A, eles se mostram satisfeitos com o tratamento. E o tratamento da toxina, ele dura em média 7 meses, assim, o efeito das primeiras doses, né? Tem que ser feito a reposição a partir do 7º mês, para continuar tendo esses resultados. E as referências, né?
dos 2 artigos que a gente utilizou para poder obter esses dados que foram demonstrados no slide. E agora eu vou passar a palavra para a Isa, que ela é uma profissional da área, ela estuda biomedicina com a gente, né? Porém formada já em fisioterapia, já tem clínica própria, e ela vai falar um pouquinho de algumas informações técnicas também desse tratamento. Eu passo para isso. Boa noite à banca, aos demais colegas. Eu sou a Isa, como a Júnior já citou, sou fisioterapeuta, atualmente graduanda em biomedicina e graduanda na pós-graduação de estética avançada pela FINCA. Esse é um tema que eu gosto muito, né? Como o meu colega disse, eu tenho uma clínica de estética, né? Que eu e meu esposo a gente atende, e é um assunto que eu domino na prática, que eu gosto bastante. Vou falar um pouquinho sobre alguns termos técnicos, mas que não são de difícil compreensão, né? Sobre a toxina botulínica nos casos de hiperidrose. A gente fez um trabalho com base em artigos já postados, artigos, né, anteriores. E essa foi a parte do Júnior. Agora eu vou colocar a minha visão como uma profissional da área que atua, né, nesses casos na vida real, vamos dizer assim. É assim, a gente tem a necessidade de transpirar, né? Para termorregulação corporal, a gente precisa transpirar. Em alguns casos, existem 2 tipos de hiperidrose, que é a primária, que é de causa idiopática, ou seja, ela não tem uma causa assim conhecida, vamos dizer assim, são fatores que levam a ela. E tem a hiperidrose secundária. O que é secundária? Casos de neoplasias, doenças autoimunes, pessoas que fazem excesso de atividade física tendem a transpirar mais, são alguns casos que a hiperidrose se mostra mais elevada, vamos dizer assim. No nosso trabalho, a gente percebeu que mulheres procuram mais o tratamento para a hiperidrose do que os homens. Isso não quer dizer que tem mais casos em mulheres. O que acontece é que nós, mulheres, infelizmente, né, porque deveria ser igual, ambas, nós tendemos a procurar tratamento mais para as nossas afecções, para os nossos problemas. Já os homens, nem tanto. Então, por isso, a nossa procura dos nossos casos, dos artigos estudados, foram mais por mulheres. Mas na clínica mesmo, a procura é tanto de homem quanto de mulher. Mas você percebe que mulher é mais atenta a esse caso de hiperidrose. É uma coisa que incomoda mais as mulheres. Eu fiz alguns tópicos aqui, aí eu fico olhando para poder não me perder em nenhum. Os locais mais comuns de hiperidrose: couro cabeludo, zona T, que é essa zona aqui do rosto, né? Palma das mãos, a planta dos pés, a face plantar, e as axilas. Eu, por exemplo, sou portadora da hiperidrose já diagnosticada. Eu posso estar no ar-condicionado que eu estou transpirando. Eu posso estar estressada, eu posso estar calma, qualquer coisa, fator emocional, fator físico, de estar correndo, de estar parada, qualquer coisa me faz transpirar excessivamente. Então, assim, afeta a maioria das pessoas. Algumas acham que é normal, por a gente estar no norte, ser um clima quente. Muitas pessoas não procuram tratamento porque acham assim, tô no norte, aqui faz calor, então, eu acho que minha internet caiu. Me ouvem? Aqui tá ok, Isa. Acho que não ouvem. Caiu. Caiu a internet aí? Aqui tá ok. A minha tá... Tô escutando você normal. Aqui tá ok também. Agora caiu. Eu estou ouvindo, vocês não estão ouvindo?
Eu só estou ouvindo, mas não vejo imagens. Voltou. Que vendo. Ela saiu. Acho que o problema na internet dela. E agora? Se vocês puderem conversar com ela, para ver se foi uma questão da internet mesmo. A internet dos avaliadores está funcionando bem? Luiz, o Andrew? Vocês conseguem Aqui tudo ok. Ok. Sim, E você, Luiz? O Andrew, sobramos só nós dois. Pois é. Gente, parece que foi geral essa falha na internet. Aqui o meu só tá o áudio. Vocês estão me escutando? Estamos te ouvindo. Ouvindo Eu e não tô vendo vendo as ninguém. imagens também. Eu Tô também, aqui. estou vendo. Luiz, aí? O Luiz saiu. Saiu também. Uhum. A minha imagem voltou aqui agora. Deixa eu verificar com a comissão que nós vamos fazer nesse caso, porque vocês não conseguiram apresentar até o final e um dos avaliadores não pôde, caiu também. O que você acha, Wendy? Então, como tá a questão do tempo aí? A questão do tempo, eles ainda não tinham ultrapassado, né? O tempo deles, eu acho. Alô? Saiu todo mundo.